perda de tempo, sem demora, eu quero chamar vocês para um momento que eu creio que é a cereja do bolo, que é onde o Senhor, Ele usa a palavra dEle para falar conosco. Eu quero convidar vocês para abaixar as vossas cabeças e orar comigo, amém? Pai, nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra seja derramada aqui sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra seja fecundada em solo fértil, Pai. E eu te peço, Pai, que não sejam as minhas palavras. Que tudo aquilo que o Senhor brotou no meu coração seja, Papai querido, passada da maneira que o Senhor quer e da maneira que lhe agrada. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que todos que estejam aqui, Pai, estejam com os olhos e os ouvidos preparados para te ouvir, Pai. Fala de maneira poderosa e individualmente com cada um que aqui está, porque só o Senhor conhece o desejo do coração, Pai. E por isso eu já te agradeço, porque eu sinto o Teu poder e o derramar do Teu Santo Espírito aqui. Muito obrigada, Jesus. Amém. Aleluias. Sem perda de tempo, abram comigo lá em Filipenses 2, amém? O Senhor quer falar conosco sobre algo hoje que eu creio que foi realmente preparado para nós. Nós estamos aqui com a nossa casa, o nosso povo. E o Senhor, Ele quer falar hoje conosco como gente grande. Amém? Vocês estão preparados para comer alimentos sólidos? Amém. O Senhor quer nos dar hoje alimento sólido. E Ele, não que não vá servir para a nossa vida pessoal, ou não vai servir para nosso próprio crescimento, nosso eu. Até porque nós crescemos, e à medida que nós crescemos, nós conseguimos andar em comunidade, ser um verdadeiro cristão e fazer a vontade de Deus. Mas a primeira transformação, a primeira mudança, onde o Senhor começa a mexer tudo, sempre é dentro de nós, para que depois isso reflita aqui fora. Amém? E o Senhor, Ele quer falar hoje conosco, inclusive, se vocês abriram lá em Filipenses 2, na minha Bíblia, e na maioria que eu li algumas lá em casa, outras versões, está escrito a humildade cristã, que é o tema. Eu não sei se na Bíblia de vocês está escrito assim, mas na minha está, e foi justamente o que o Senhor começou a bradar no meu coração para entregar para a igreja hoje. E foi algo muito forte, eu quero compartilhar com vocês. Não que a palavra de hoje ficará somente nessa experiência que eu vou contar para vocês, mas ela estará firmada, baseada e alicerçada na palavra, amém? Mas eu quero contar para vocês essa experiência, porque foi algo muito forte que eu vivi com Jesus. E eu quero contar porque no final Ele falou para mim, isso não é apenas para a sua vida pessoal, é para a minha igreja. Então eu não vou correr o risco de desobedecer, porque a minha vontade era não falar. Não por maldade ou por egoísmo, mas porque às vezes a gente pensa que é uma exposição. Irmãos, eu quero que vocês entendam que muitas vezes está aqui na frente, as pessoas acham que é holofote. Um dia eu também achei, mas na verdade é renúncia, é entrega, é exposição. Quem já veio aqui na frente sabe que é assim. Mas eu honro e glorifico ao Senhor por ter me chamado, porque embora o meu eu e a minha carne queira ir para cá, o meu espírito, ele está pronto e ele quer obedecer à vontade de Deus, amém? E aí eu quero contar para vocês nessa noite o sonho que eu tive. Eu estava ali no meu quarto, no pé da minha cama, em volta da minha cama, no sonho, né? E o meu esposo estava vindo em direção ao meu quarto, ao nosso quarto, saindo do quarto do nosso filho, que é essa disposição lá em casa. E nisso, no sonho, eu estava meio fervorosa ali numa discussão com o meu esposo. E ele vinha e ficava do lado dele da cama, eu estava do meu lado da cama. Nisso que a discussão foi ficando fervorosa, eu fui em direção a ele e apontava o dedinho assim. E a discussão foi ficando mais acalorada. E aí eu falava, não concordo, não é isso. E ali na discussão, não sei o porquê, tá, da discussão. Isso o Senhor não me revelou, até porque não é importante. E quando a gente começou a discussão ficar mais acalorada, eu olhei para o batente da minha porta do quarto e eu vi um homem. Uma figura humanoide mesmo, em
forma de homem. Ele tinha um cavanhaque, usava um óculos de sol amarelo. Nitidamente eu vi, meio que uma roupa assim, meio surrada de hippie. E ele sentado no batente da minha porta, com o joelho assim, como se tivesse bem a pampa, sabe? E ele soltava uma gargalhada no meio da discussão e falava, isso mesmo. E batia assim, continuem. Eu me alegro quando isso acontece. Eu me alegro quando cada um rema para um lado e quando não há união, unidade. Repitam comigo, unidade. E ali na hora eu olhei e eu vi o Senhor, Ele abriu a minha visão no sonho, eu ouvi, entendi quem que era? Satanás. E por final ele falava, eu me alegro com isso. Eu me alegro quando cada um está remando para uma direção no barco, porque não chega a lugar nenhum. E eu ainda falava assim, olha, ele está falando que se alegra, você está vendo? Olha, ele está falando que se alegra. Parei a discussão na hora, me perdoa Jesus, me perdoa Espírito Santo. E acordei, mas eu não acordei na vida real ainda, acordei no sonho. E o sonho continuou. Filha, este sonho, esta revelação, não é apenas para o seu casamento, para a sua vida pessoal. Esta revelação é para a minha igreja, é para a minha noiva. Aleluia. Não é à toa que o Senhor, Ele chama a igreja dele, o corpo, eu e você, de noiva. Porque quando nós casamos, nós criamos um elo, a aliança ela é redonda, né? Ela tem um formato de círculo, porque ela não tem início, nem meio, nem fim. É algo contínuo. E por isso que o Senhor, Ele sempre compara a igreja, o corpo, com a noiva. Aí eu falei, tá, entendi. Não tinha outra maneira de o Senhor falar da igreja, dos cristãos, da comunidade, do corpo, sem falar de casamento. Porque na palavra dele, Ele nos compara com uma noiva. Ele vai vir buscar a noiva dele, adornada. Só que enquanto nós estivermos aqui, o que Ele quer para mim e para você? Que nós possamos ser uma noiva que espera, não como as 10 virgens apenas, mas como aquela que deixou o candeeiro aceso, que estava pronta. Porque não tem momento e nem hora. Nós não sabemos o dia em que Ele virá, nem o momento. Ele pode nos pegar tomando banho, Ele pode nos pegar discutindo, Ele pode nos pegar falando mal na roda dos escarnecedores de um irmão. Como é que Ele vai te encontrar? Ele quer nos encontrar em unidade. E aí, dias depois desse sonho, eu estava ali lendo a palavra e o Senhor me deu essa palavra e eu lembrei do sonho. E eu entendi. Isso faz tempo, tá? Isso foi antes até da gente ir pro encontro lá das mulheres, pro retiro das mulheres, que nós fomos com a pastora. E aí esses dias um irmão da igreja também falou que sonhou com a mesma coisa. O Senhor falando que como andarão 2 se um não quiser, não estiver em concordância. E aí o Senhor falou, viu? É para você pregar sobre isso. Aleluias. Glória a Deus. Aí lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, repitam comigo, comunhão, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu quero que vocês repitam comigo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito,
e uma só atitude. Repitam comigo: unidade. Como que eu posso fazer parte do mesmo corpo e querer coisas diferentes? E ir por caminhos diferentes? E vejam bem, eu não estou falando que você como pessoa, como família, sua casa, seu lar, você não pode desejar coisas para você. O que eu não posso desejar são coisas que vão contra o Espírito. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipos, em que situação que ele estava? Ele estava em cárcere. Ele estava em profundo sofrimento. Mas sabe por que ele escreve a carta aos Filipos? Pedindo que eles se alegrem em toda e qualquer situação. É muito forte. Eu estou em cárcere, eu estou preso, eu não consigo ir ter com os meus irmãos. Tem uma parte que ele fala, muito em breve, eu desejo que o meu espírito se alegre, que eu possa estar com vocês. Como hoje eu não posso, eu mando esta carta. Mas a carta exorta para que eles possam se alegrar em toda e qualquer situação, porque Jesus está com ele. Porque Jesus é aquele que, não importa a circunstância, ele traz aquela paz que excede todo entendimento. Ele traz a força que só a alegria pode dar. E aí, continuando aqui, no 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Nós cantamos tantas vezes aqui nos louvores iniciais sobre humildade, sobre nós nos despojarmos de nós mesmos para vivermos a vida de Cristo, para vivermos a vontade de Cristo. É fácil? Não. Mas eu posso te garantir uma coisa, analisando os homens do passado e analisando de pessoas que eu convivo hoje. Quando você se desprende do seu eu, como o apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo o apóstolo Paulo, eu gosto demais dele. Porque eu fico pensando que não é fácil viver o que ele viveu e fazer e agir como ele fez e como ele agiu. Mas quando nós agimos humildemente, nos desprendemos de nós mesmos, das nossas próprias vontades, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Como é difícil pensar e agir desta maneira, sabe por quê? O ser humano, ele é acostumado ao eu, ao egocentrismo, ao ego, ao olhar para o próprio umbigo, e a palavra do Senhor diz mais à frente, que os homens hoje vivem dessa maneira, é o amor ao próprio eu, ao próprio ventre, é o que a palavra diz. É muito difícil nos desprendermos do amor às nossas próprias coisas, às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E nós só conseguimos isso quando entendemos que tudo aqui é passageiro, que todas essas coisas, gente. Nós estávamos lá reunidos com 600 mulheres no retiro de mulheres. E eu comecei a pensar quantos egos, quantos brios, quantas vontades, quantas mulheres se vestindo bem. E está tudo bem, mas o Senhor começou a me mostrar que as mulheres muitas vezes não se vestem para elas próprias, nem para agradar Deus, porque está na presença de Deus, mas se veste para outra. Não para outra achar bonito e ter como referência e falar, amiga, eu vou com você te ajudar. Mas para outra falar assim, nossa, o sapato dela é melhor que o meu, a roupa dela é melhor que a minha, e se sentir mal. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é uma regra e que todas as mulheres se vestem para isso, mas naquele momento foi o que o Senhor me mostrou, que tinham muitos egos ali, muitas pessoas que estavam sendo guiadas pela carne, pelo próprio umbigo e não pelo amor a Jesus. Tinha sim mulheres de Deus ali buscando, mas muitas com uma vaidade. E Salomão, ele diz que no fim
ele descobriu que tudo era vaidade debaixo dessa terra. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso sim me arrumar, eu posso sim ter um celular bom, eu posso sim ter uma casa linda, mas o que vai dizer se é bom ou não para mim aquilo é o porquê. Por que eu quero esse carro? Por que eu quero essa casa? Por que eu quero essa roupa? Onde está o meu coração? E onde está o seu coração, ali está a sua vontade, ali estão as palavras que saem da sua boca. E o Senhor, como eu orei aqui, Ele é um Pai zeloso, e Ele se agrada por atender. Sabe cada detalhezinho que você sonha? Hoje eu vi uma moça que eu sigo, ela colocou assim: ai, irmãs, só no meu quarto que pega esse solzinho. O resto da casa é toda muito gelada. PS, ela escreveu: pai, anota aí, na próxima casa quero sol em todos os cômodos, principalmente no meu escritório. Eu achei tão lindo aquilo. E eu falei: pode ter certeza que o papai anotou. Eu tenho certeza que ele anotou. E ele vai ter prazer, como um pai zeloso. Quem é pai e mãe aqui, sabe? Ele vai ter prazer de atender o pedido dessa filha. Ele vai ter prazer de atender o seu pedido, desde que o seu coração não esteja firmado nisso. Quando o seu coração não está mais firmado nisso, aí o pai vem e fala: agora você está pronta. Porque quando eu te der, você não vai se perder. Quando eu te der, você não vai gastar mais tempo com essa realização do que com a minha palavra. Quando eu te der, você não vai gastar mais tempo com isso do que com a minha vontade. Agora você está pronto, porque o seu coração não está firmado nisso. Amém? E aí eu estava lendo aqui, eu falei: pai, como é difícil fazer tudo isso, pai, como é difícil fazer tudo isso. E ele falou para mim sobre a parábola dos trabalhadores. Ele me fez lembrar. E aí ele falou: filha, se lembra que os últimos serão os primeiros. No reino dos céus é o contrário daqui da terra. Os últimos serão os primeiros. E muitas vezes eu faço isso acontecer mesmo aqui, para provar que eu sou Deus, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem menos esperança, aquele que tem menos possibilidade, aquele que às vezes é menos capacitado. Eu honro e elevo a mais alta posição para provar que sou eu que faço, sou eu que assino, sou eu que desmando, sou eu que mando. Se você se humilhar, se você agir humildemente, se você considerar os outros superiores a vocês mesmos. Eu fui para uma visita essa semana com o gerente meu gerente. A gente sai pouco para visitar cliente, né? A gente se encontra no cliente, mas mesmo assim a gente vai poucas vezes. Não chamo muito, porque eu chamo naquele cliente de um nível melhor, aquele que eu vejo que está mais preparado, né? Para depois não levar bronca. E essa semana eu tinha um cliente de nível bom, ali no Morumbi. Eu chamei ele falou: olha, eu vou ver. No dia ele me mandou uma mensagem: vou poder ir? Ai, que bom. Mandei mensagem assim: que boa notícia. Ok, nos encontramos lá. Enquanto nós esperávamos o cliente, ele deu uma atrasadinha lá na sala de reunião do cliente mesmo, ali conversando baixinho. Eu contei um pouco, né, da minha vida profissional para ele. Ele também contou um pouco da vida profissional dele. Esse gerente é um gerente relativamente novo, eu não conheço, e nem ele me conhece muito. No final da entrevista, nós descemos e fomos juntos até o estacionamento. E ele disse para mim: eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Eu não sabia que você já tinha passado por tudo isso. Aí eu falei assim: vamos marcar um café para nos conhecermos melhor. E aquilo o Senhor falou comigo: filha, não tem como você se colocar no do outro se você não o conhece. Porque muitas vezes ele agia de maneira dura e parecia até injusta com você. Ele não te conhecia. Então ele não conseguia se colocar no seu lugar. Ele achava, às vezes, que você não era competente,
às vezes que você não queria. E eu entendi que não tem como eu considerar os outros superior a mim mesma e amá-lo e ser humilde como o meu Jesus me ensina, se eu não conheço. Assim como eu não tenho como ser igual ao meu mestre, se eu não conhecê-lo. Muitas vezes eu sou cristão há mais de anos e eu nunca li a Bíblia inteira nenhuma vez. Nenhuma vez. A primeira vez que eu li a Bíblia em sequência, tinha coisa que eu olhava e falava assim, uau! Porque quando a gente não lê na sequência, a gente lê os textos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Aí a gente fica naquelas palavras mais conhecidas, naquelas palavras mais pregadas, talvez, naquelas palavras mais ditas, ou naquelas palavras que mais colocam no Instagram o texto. Mas quando você começa a comer a palavra, ler na sequência, entendi por que isso aconteceu. Agora eu estou entendendo. Nossa, eu pensava até que Deus era ruim quando fala para Maria, coloca-te no teu lugar, mulher. Entendi. Meu Deus. Aí começa a abrir um leque. Uou! Sabe aquele monte de arquivos que começa a vir, que às vezes a gente vê imagem que o computador faz? Começa a ser mais ou menos assim na nossa mente. Uma sequência de informações. E aí a gente passa a conhecer cada vez mais, a comer e beber a palavra. E aí a gente fala, meu Deus, quão miserável homem que sou. Você assume a sua posição de pecador, de miserável. Entende quem você realmente é. E aí você não consegue mais nem ser orgulhoso. Porque você fala, que direito tenho eu de agir com orgulho, de agir com altivez? Olha quão miserável eu sou. Olha os pensamentos e sentimentos que eu tenho. E aí vem a revelação. Sim, mas pela graça Jesus te alcançou. Pela graça você é perdoado. Pela graça as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida a cada manhã. E aí você fala, um novo dia para me tentar de novo. Ontem eu cedi, gritei com meu filho, esbravejei, soltei uma palavra feia, mas um novo dia, uma nova chance. Pai, eu estou contigo, o Senhor está comigo, renova as minhas forças. Foi muito emblemático aquele retiro de mulheres para mim. Porque eu fui do A ao B, eu fui da boazinha a má no retiro. Vou explicar. O inimigo, sabendo o que Deus tinha para mim naquele dia, ele tentou. Mas ele tentou. E aí, como colérico, né? Tem um problema ali da ira, enfim, que é algo que nós vamos trabalhar dia a dia, talvez seja o espinho na carne de alguns coléricos. Eu fiquei ali mais fechada, fiquei mais intimista, e aí eu falei, pai, o que está acontecendo? Já começa a ter uma DR ali com meu pai. O que eu estou sentindo? Porque muitas vezes nós sentimos e não sabemos, não é? Mulheres principalmente, acontece um turbilhão de sentimentos e a gente não sabe o que é. E aí, depois o Senhor, no dia seguinte, me revelou. Tem algo que será derramado sobre a sua vida. E realmente você sofreu uma afronta. Como você se colocou na posição e falou, não saio daqui sem minha bênção na mão, eu acho que até que eu fui ferida. Como Jacó, à noite eu fui ferida. Por quê? Eu falei, pai, não estou entendendo o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, mas eu não saio daqui sem minha bênção, eu me esforcei para estar aqui. Pai, tu sabes, eu queria tanto, eu desejei por 6 meses estar aqui. Porque eu só faltei mandar mensagem para a pastora lá quando eu fiquei sabendo disso, né? Vai ter um retiro assim, assim, assim. Queria muito. E eu falei, e agora? Estou aqui, não quero estar aqui. Estou quase dando um girar em todo mundo que está aqui. O que está acontecendo? Nós passamos por afronta. E aí eu entendi.
eu tenho que me humilhar. Porque se eu quero receber, eu preciso me posicionar. E aí eu falei, tá bom, pai, vou fechar os meus olhos aqui, só quero Deus, só quero Deus, só quero Deus, só quero Deus, só quero Deus. Eu não saio daqui sem minha bênção na mão, eu dei uma de Jacó. Eu não saio daqui sem minha bênção na mão, eu não saio daqui sem minha bênção na mão. Acho que foi no segundo dia, a pastora falou, venham aqui. Eu não sei se vocês se lembram, alguns dias antes eu tinha pregado, o Senhor tinha me revelado sobre trocar as vestes. Trocar as vestes de murmuração, de ira, para vestes de louvor, vestes de adoração. E lá teve um dia que a pregadora pregou sobre isso. E ela falou, você que quer trocar as vestes nessa noite, que quer ser renovada, vem aqui. E eu senti o toque, eu fui. E ali, enquanto eu orava lá na frente, eu senti como se o Senhor, Ele colocasse um vestido de noiva em mim e trocasse as minhas vestes. Foi algo tão forte, tão forte, tão forte, que eu me lembrei do dia que eu me casei e eu não sabia. Irmãs, vocês sabiam que vestido de noiva tem que ser colocado por cima para tudo ficar ajeitadinho? Não é por baixo não, eu pensava que era por baixo, é por cima, porque aí o negócio vai descendo, vai ficando tudo ajeitadinho. E quando eu estava com as minhas mãos para cima, eu senti como se fosse exatamente naquele dia. E eu estava ali preparada como uma noiva, e o Senhor me vestia com o meu vestido de noiva. Do meu amado. E eu entendi que nós precisamos trocar as vestes para estar junto ao Senhor. Trocar as vestes para verdadeiramente viver uma vida cristã. E aí eu comecei a analisar o que é ser cristão. Quando eu não sou tão velha assim, mas vou falar de umas coisas que eu acho que vai ter os jovens aí que não vai nem lembrar. Quando a gente era adolescente, não tinha os emos, tinha os hippies também, os skatistas. O que identifica que era um emo? Tava ali todo de preto, com um lápis no olho, aquele cabelinho lambido. O que identificava que era o hippie? Tava ali com as roupas surradas, aquelas coisas... Como que é aquele colorido de hippie? Enfim, aquelas roupas coloridas. E aí você identifica que aquela pessoa é daquela tribo, certo? Pela roupa, pelo jeito de falar. Alguém aqui era de algum desses? Ou era hippie, ou era skatista, ou era emo. O emo chora também, né? Se emociona, fica escutando aquelas músicas. Enquanto eu pensava sobre o que é ser cristão, o Senhor me falava. O cristão, assim como o emo, o hippie, vão todos se parecer. O cristão, todos têm não somente que se parecer comigo, esse é o principal, ser um pequeno Cristo, mas também um ser parecido com o outro. Quando eu te ver, eu vou identificar que ele é parecido com aquele, a André é parecido com a Tâmara, a Tati, a evangelista Tatiana é parecido com a pastora Tâmara, e assim por diante. Todos têm que andar em unidade no Espírito. Então você está dizendo, evangelista Kelly, que vai ter que ser todo mundo igual, todo mundo agora com o saião, com o cocão, para ser parecido, andar com a Bíblia na mão? Não. É ser parecido nas atitudes, é ser parecido no coração, é ser parecido no amor. Uma vez, eu estava internada, eu ainda não tinha aceitado Jesus. Mas Deus, Ele tem um jeito de nos tratar. Só ficava do meu lado no quarto quem? Crente. Ô raça. Crente. Saía uma, entrava outra, porque eu fiquei quase 90 dias. Saía uma, entrava outra. Crente. E põe os louvores. E põe palavra. E teve uma que eu fiz muita amizade com ela. Ela não tinha. Eu percebia que ela era bem humilde. Mas o pouco que o marido levava para ela, ela sempre falava, você quer? Ela sempre dividia comigo. E ali ela começou a falar, Jesus te ama. Jesus te quer bem.
Não fica com medo, você vai sair dessa. E no dia que ela estava indo embora, ela falou assim para mim: eu vou, mas eu tô indo triste. Não, na hora eu pensei, juro. Tá doida, se eu tivesse saindo daqui não ia nem olhar para trás. Meu Deus, minha maior vontade de sair daqui. Que essa mulher tá triste? Aí ela, sabe por quê? Porque você tá ficando. Oi? Tem algo diferente no cristão. As pessoas têm visto algo diferente em você. As pessoas têm visto essa humildade de você se considerar menor que o seu irmão, assim como Cristo disse: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Quantas vezes nós só queremos me dá, faz por mim, me dá, faz por mim. Vem de encontro à campanha que a pastora lançou aqui, para a gente honrar o nosso irmão. Quantas vezes a pessoa que está do nosso lado está passando necessidade, mas a gente está tão preocupado com as nossas próprias coisas e não nota. Continuem comigo no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eita, eu lia. E a cada versículo que eu lia dessa palavra de Filipenses 2, era como se fosse quase um tapa em mim. Algo que me machucava, mas não para o mal, que me feria para que eu pudesse ser transformada. E é isso que a palavra faz. Ela machuca, mas como diz em Jó, Ele mesmo faz as chagas, mas Ele mesmo a liga. É isso que a palavra faz. Ela faz a chaga, mas Ele mesmo vem e cuida, e cura e diz: filha, é só você ser transformada pela renovação da minha palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus em algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi... Ninguém está acompanhando a palavra? Amém. Vocês estão acompanhando a palavra? Eu estou no versículo 8. E foi... E morte de cruz. Ei, vem aqui. Vamos ler só o próximo para me falar isso. Por isso... Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ei, vem aqui comigo. Quando você obedece, você é exaltado, ainda aqui em vida. Então evangelista Kelly, a senhora está falando que eu não vou passar dificuldade, que eu não vou ter necessidade, que todo mundo vai me honrar, que aonde eu chegar vão colocar o tapete vermelho para me passar? Nós aprendemos que honra é ser reconhecido como filho de Deus. Honra é ser reconhecido como um verdadeiro adorador. Honra é onde você chegar e falar: tem algo diferente. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Isso é honra. E quando você obedece, como Jesus obedeceu, como um cordeiro imolado, calado, sem reclamar, porque quantas vezes eu faço o que me pediram, eu faço o que Jesus me pediu, eu faço o que eu sei que a palavra manda, só que sabe como eu faço? Igual Chaves. Não queria, né? Mas vou fazer. Não. Quando você é obediente, como Jesus foi, você é exaltado, como Jesus também foi. Aleluias. Aleluias. É diferente fazer por amor e fazer por obrigação.
No 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E você sabe o que mais? Quando você obedece o plano perfeito do Pai, você ainda coopera para que o plano perfeito aconteça na vida de outras pessoas. É isso que está dizendo aqui. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você obedece, não só honras e glórias virão para a tua vida, para o teu espírito, para o teu crescimento espiritual, mas também ainda você colabora, você coopera para o plano divino do Pai. Você adianta, você adianta a vinda do Senhor. Porque você é usado como instrumento para levar esse amor, esse Jesus. Sabe o que é você ser um cristão? É você saber que está com a razão. É você saber que não foi nada errado, que não fez nada errado, mas que para não escandalizar o nome do seu Pai, para que as pessoas não apontem, porque você sabe que ainda vão te julgar mesmo você estando certo. Olha, ali vai a crentinha, ali vai o crentinho, mas olha o que ele fez comigo. Você se anula e fala: Pai, eu não vou fazer com as minhas próprias mãos, eu não vou falar, eu sei que eu poderia falar, mas eu sei que o Senhor é o meu justo juiz, é aquele que comprou com preço de sangue a minha vida. E que se algo vai me prejudicar, eu sei que o Senhor é um Pai zeloso e está olhando por mim. Ainda que agora, por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor à Tua vontade, para ser um filho obediente, eu perca, eu entendo que mais eu ganho quando eu Te dou toda a honra e toda a glória. E lá na frente, quando você nem estiver mais se lembrando, o seu Pai vem e diz: lembra, filho, daquilo ali que você acha que perdeu? Você não perdeu, porque no meu reino, quando você pensa que perdeu, é quando você ganha. A minha matemática é diferente. Aleluias. Vão comigo lá no 12. Olha o título: Brilhando como estrelas. Quem quer brilhar aí? Na presença do Pai. Aleluia! Eu quero brilhar. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aleluias. Você pode calcular, você pode planejar, você pode ter planos, mas se coloque debaixo da potente vontade dEle, da santa vontade dEle. Vão lá comigo, só para ir finalizando aqui. Tem muito mais para falar, mas eu vou ser obediente. Olha, o que o Senhor tinha pedido era para mim ficar em Filipenses e ler até o 3. Mas eu vou ser obediente ao horário. Eu quero que vocês vão lá comigo agora, que isso o Senhor revelou neste momento, em Efésios. Volta um pouquinho, em Efésios 5:15. Aleluias. O Senhor falou que é dele o querer e o efetuar, que nós planejamos, queremos, mas é Ele quem efetua o querer dele em nós. Em quem? Em quem está debaixo da potente vontade dele. Mas muitas vezes, onde está o problema? Eu não conheço qual que é a vontade do Pai para mim.
falar comigo. E aí o tema, porque o Senhor ele não brinca em serviço, é vida em comunidade. Eu não sei o que é, para quem é. Eu sei que a minha parte ele já me deu. Mas se ele está falando, é porque nós precisamos ouvir. Amém? A minha parte eu já peguei. Várias chibatadas aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Muitas vezes nós estamos andando, mesmo na presença de Deus, dizendo-se crente, pequenos cristos, cristãos, o termo que você quiser usar, como insensatos, brigando no trânsito. Mensagem, nem parece que eu sou crente. As pessoas na minha escola, muitas vezes nem sabem que eu sou de Deus. No meu trabalho, crente 007, não, eu passo pianinho, porque eu não quero ser julgado. Ei, aquele que é maltratado, que é escorraçado, que sofre por amor a mim, esse será exaltado. Não tenham medo de represária, de retaliação por amor a Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, eu morri para mim mesmo e eu não tenho escolha. Você tem escolha, você não está vivendo a vontade de Deus. Se você tem escolha, você não está vivendo a vontade de Deus, porque para ser um pequeno Cristo, você tem que morrer para você mesmo, e você tem que dizer todos os dias na frente do espelho: Pai, eu não tenho mais escolha, porque para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. É isso e pronto, acabou. Chega de brincar de ser crente, porque também lá no congresso o Senhor me disse, mentira, mas não de maldade, confundi, não foi no congresso, foi no avião mesmo. Irmãos, eu tenho medo de altura, né? Vocês sabem. Então imagina como é voar para mim. E lá, teve uma hora que o Senhor falou assim: filha, e se eu te levar agora, você está tranquila? Você tem certeza da salvação? E o Espírito Santo te pergunta nessa hora: se o Senhor vier agora, nos arrebatar, nos levando para a glória, você tem certeza da salvação? Ei! Você tem certeza da salvação? Ou seus atos e atitudes, quando ninguém aqui, seus irmãos do corpo estão vendo, não revelam um verdadeiro cristão? Ou o seu coração, os seus sentimentos, o seu modo de pensar, de falar e de agir, não revelam um verdadeiro cristão? Eita, quando o Senhor me perguntou isso, eu estou com tanto medo que eu não tenho certeza. Eu quero mudar, Senhor, eu quero viver em Cristo. Mas eu vou falar, foi a melhor coisa essa pergunta que o Senhor me fez, porque fez eu entender muitas coisas. Ei, cristã, evangelista, transformada, salva, restaurada, mas tinha um monte de coisa que o Senhor me revelou que não estava agradando Ele. Ele pega a folha e anota tudo que você precisa mudar, tudo que você precisa melhorar, submeter-se, obedecer. Eu te convido a fazer esse exercício. Hoje, quando você chegar na sua casa, você quer ter certeza se você é salvo? Hoje, quando você chegar na sua casa, irmãos, não se desesperem. Se você chegar à conclusão que tem coisas a melhorar, não é se desesperar, é melhorar, amém? Porque o Espírito Santo de Deus está com você e te ungiu para mudanças. Te deu espírito de ousadia e não de medo e nem covardia, amém?
Nós estamos aqui para evoluirmos dia após dia, crescermos na graça e no conhecimento até que Ele venha. Amém? A salvação é individual e ela é contínua. Não existe salvo hoje, salvo para sempre, não. Então todos os dias eu tenho que submeter minha carne ao meu espírito e buscar a salvação para a minha vida. Então eu te convido, eu convoco hoje a chegar na sua casa, pegar um papelzinho e colocar: Pai, me diz o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, e ora, me dá forças, Pai, me dá sabedoria, me ensina. Sabe o que? Vamos continuar lendo aqui. Agora eu estou com problema. De longe eu tenho que pôr. De perto eu tenho que tirar. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, não hajam como insensatos. Procure hoje compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Apóstolo Paulo entendeu. A vontade do Senhor é que eu morra para mim mesmo e viva para Cristo. Pergunta para o Senhor: Pai, o que eu preciso melhorar para ser verdadeiramente a tua imagem e semelhança? E revela a mim hoje, Pai, a tua vontade, porque eu quero viver a tua vontade. A vontade do Senhor é encher-me do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? É te encher do Espírito Santo. É que você não mais converse a língua que nós falamos aqui, que é o português, lá nos Estados Unidos o inglês, mas que você converse a língua dos anjos, que você fale, que nós falemos entre si em comunidade, com cânticos, com louvores, com cânticos espirituais, cantando e louvando em todo o tempo de coração ao Senhor. Gente, quando na vida você já se reuniu com um amigo, sendo dessa igreja ou não, simplesmente, vamos orar? Vamos começar a adorar aqui, vamos ver o mover que o Espírito Santo vai fazer, vamos ver aqui o que ele tem para nós. Olha, eu estou com o meu espírito abatido hoje, não acordei bem, vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. Eu sei que alguns de vocês já fizeram, é delicioso, não é? O Senhor chama você para fazer mais vezes isso. O Senhor te chama para buscar sozinho, mas não para ficar lá assistindo ou mexendo no celular. Ele te chama para conversar com Ele, com cânticos de louvores. A vontade do Senhor é que você seja cheio do Espírito. Amém? E no 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não aquela oração que parece mais que a gente está decorada, né? Lembra antes, né? Alguns de vocês eram católicos. Aí, esses dias, eu fui fazer a unha e a moça era católica, só que eu não sabia que ela era católica. Aí ela falou assim: eu tô com fone, porque eu tô ouvindo uma oração. Pensei, é cristã, crente, né? Aí não era. Aí eu falei assim: não, pode pôr a oração aí, vamos orar junto. Ave Maria. Oh, meu pai, devia ter perguntado. Mas amém. Eu fiquei lá. Alabarachuri canta, alabá em espírito. Falei: pai, não vou sair da unção aqui não. Amém. Ela crê, eu oro pela vida dela também. Amém? Mas na próxima vocês perguntam, não faço como eu. Dando, no 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que essa última versículo vocês repitam após mim, amém? Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Como é difícil se sujeitar, não é? E para algumas personalidades, temperamentos, é mais difícil ainda. Só que eu vou dizer uma coisa para você: quando você está em Cristo e
está em você se torna tão fácil. Porque você não vê mais a pastora Tâmara, você não vê mais o presbítero Jean, você não vê mais a evangelista Kelly. Você vê Deus agindo através de nós. Você vê um irmão, uma parte do seu corpo, que se for ferida, ei, se eu machucar, vem aqui, Mateus, vem aqui, aguenta, tá? Eu, Mateus, você é parte do meu corpo, eu senti a sua dor. É isso, obrigada, Mateus, Deus abençoe. É isso que vai acontecer se você estiver em Cristo. Ó o Luiz querendo já beliscar, coitado da Patrícia, calma. É o contrário, nós não devemos, desculpa, Mateus, só para exemplificar, Mateus. É que eu fazia isso com o Ícaro quando ele era pequeno. Foi fraquinho, irmãos, não foi muito forte, foi? Ai, por causa da unha, né? Perdoa. Mas o que eu quero exemplificar é que a dor dele é a minha dor. Quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu não vou maltratar o meu irmão porque é o mesmo corpo. E eu vou sentir a dor dele. Agora, conviver com pessoas, como essa semana foi falado para mim, é melhor lidar com animais do que com gente. Eu não creio que isso agrada a Deus, porque o Senhor deu a vida por essa gente. Então, ainda que seja difícil, o lidar com o meu irmão difícil, eu vou orar pela vida dele para ele ficar fácil, para ele ser um pequeno Cristo e se tornar fácil lidar com ele. Amém? E se eu for esse irmão difícil, eu vou orar também para que Deus me transforme, para que Deus possa vir com o seu lavar regenerador, e não mais eu seja Kelly, mas agora eu tenho um novo nome. Amém? E aí, para finalizar, eu quero que vocês voltem lá em Filipenses, que é onde eu vou finalizar. Hoje nós vamos ficar aqui. Nós paramos no 13, tá? Pois é Deus que... Não, desculpa, no 14. A partir do versículo 14 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Ei, o Senhor não abençoa murmuradores. O Senhor não abençoa aquele que só tem um pontinho para apontar e criticar, mas não vem com a solução. Eu lembro que o nosso pastor, o reverendo, ele ensinou: ei, tá, você está trazendo o problema. Passou tempo demais agora dissertando sobre o problema. Eu já conheço, tenho conhecimento desse problema. Qual que é a solução? Qual que é a sugestão? E é isso que Deus fala para nós agora. Eu não quero murmuradores. Eu não quero você com o dedinho apontado para falar: olha, no corpo está isso e isso errado. O que eu posso fazer para melhorar isso que está capenga no corpo? O que eu posso fazer para ajudar esse meu irmão que está mancando e está dificultando todo o corpo a andar? O que eu posso fazer como instrumento de bênção para resolver essa situação? É isso que o Senhor nos chama agora, e o que o apóstolo Paulo pede para a igreja de Filipos: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ei, quer brilhar como estrela no universo? Seja esse que não só acusa, mas que traz a solução. Seja esse que limpa a chaga e a ferida. Seja esse que, quando o homem estiver deitado lá, você não seja aquele: não, eu estou com pressa demais porque eu estou indo realizar o culto. Passa o outro: não, eu estou com pressa demais porque hoje eu vou ser o levita. Não, eu não posso parar para ajudar meu irmão porque hoje eu sou escalado lá de sentinela. De nada vale, a palavra diz, se não tiver o amor. Se eu não cuidar do corpo, o corpo vai estar capenga. Gente, uma unha encravada dificulta você andar. Uma unha encravada no corpo de Cristo dificulta a igreja andar. Não seja eu essa unha encravada. E se o meu irmão estiver passando por uma situação que ele é unha encravada, que seja eu, a doutora podóloga, a ajudar ele com a dor dele.
qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem de me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, como eu disse, ele estava em cárcere, sendo torturado, sofrendo ali por amor a Cristo, por não abdicar da palavra do Senhor, por não rejeitar o amor a Cristo, por não parar de pregar a palavra dele, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres. Ei, estejam vocês também alegres. Ah, evangelista Kelly, você está falando isso porque você não está passando as lutas que eu estou passando. Olha, por maior que seja a sua luta, eu creio que não é maior do que estar num cárcere por amor à palavra de Cristo, que ser torturado por pregar a palavra de Cristo. E regozijem-se comigo. Amém? Aleluias. Aleluias. E aí, eu quero que vocês vão lá comigo no 17, capítulo 3, 17. Aqui, o apóstolo Paulo, ele finaliza tudo isso que ele falou para a igreja de Filipos. E eu também quero finalizar como o apóstolo Paulo finalizou para a igreja. Porque vocês são igreja, vocês são o meu corpo, o corpo de Cristo, amém? Portanto, irmãos, ele finaliza, aqui ele conclui. Sigam o que, gente? Mais forte! Meu Deus, tem gente que não está com força nem para falar. Sigam unidos, amém. Unidade, lembra o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a você, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, que este não seja eu e você, amém? Que nós possamos viver como amigos da cruz de Cristo, que a primazia nas nossas vidas seja a cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, nós não somos daqui. Está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha a promessa, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluias! Fique de pé, amém? Aleluias, aleluias. Pai, é esta a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, Pai, esta é a promessa a qual nós nos apegamos. Sabemos que muitas vezes é difícil andar neste mundo corrompido, neste mundo que jaz no maligno. Mas eu e meus irmãos, Pai, estamos dispostos a viver de acordo com a Tua palavra. Ainda que nós tenhamos que cada dia sujeitar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade pecaminosa, a Sua vontade, Pai. Nós estamos dispostos, Pai, a Te oferecer um sacrifício, como o apóstolo Paulo ofereceu a nós mesmos nessa noite, como sacrifício a Ti. Ah, Pai, eu Te peço nessa noite, fala mais profundamente com cada irmão aqui, como o Senhor falou comigo naquele avião, Pai. O que eu tinha que melhorar, o que eu precisava mudar, o que não estava Te agradando. Revela a nós, Pai, qual é a Tua vontade para cada um de nós. Sabemos que cada um aqui tem planos, propósitos e chamados específicos, mas também sabemos, Pai, que ninguém aqui nasceu por acaso, que antes mesmo de nós nos formarmos no ventre das nossas mães, quando a gente ainda era uma massa informe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha nos chamado, o Senhor já tinha nos dado nome, e por isso, Pai, eu sei que ninguém aqui, nem eu, somos obra do acaso. Nós somos filhos eleitos, uma geração eleita, e nós queremos, como a Tua palavra prometeu,
brilharmos como as estrelas, mas nós não queremos brilhar na fama, nós não queremos brilhar somente nas riquezas e poderes deste mundo. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, mas o que nós queremos mesmo é brilhar para Ti, Senhor. O que nós queremos mesmo é alegrar o nosso Pai Celestial. Nós queremos, Pai, viver no tempo que nos resta de vida para Te agradar, para Te servir, para servir os nossos irmãos, reconhecendo, Pai, que nós somos o menor da casa. Pai, nos sujeitando uns aos outros, como o Senhor se sujeitou naquela cruz, para que nós pudéssemos ser livres. Quantas vezes, Pai, o Senhor só queria que nós nos sujeitássemos para aquele que está do nosso lado, visse a mudança em nós, visse algo aconteceu, porque ela não é mais a mesma, mas nós nos deixamos ser guiados pelo nosso eu, pela nossa carne, pelo nosso orgulho, e não nos sujeitamos, e não nos submetemos, que a partir de hoje, Pai, o Espírito Santo de Deus, Pai, esse Consolador, a terceira pessoa da Trindade, venha sobre as nossas vidas e nos ensine que há coisas mais importantes do que ter razão, que há coisas mais importantes do que ser o último a falar, que há coisas mais importantes até mesmo do que ter a justiça dos homens aqui na terra. E essa coisa, Pai, é a promessa a qual o Senhor finalizou aqui a palavra de hoje, é vivermos contigo na eternidade, é pararmos de sofrer, porque aí nós não teremos dores, nós não teremos separação, nós não teremos sofrimento, nem doença, Pai. E é a esta promessa que eu e meus irmãos nos apegamos nessa noite. Eu quero pedir para vocês repetirem comigo: Pai, eu renuncio a mim mesmo nesta noite, mas fale com vontade, amém? Não fale simplesmente porque eu estou pedindo. Nós vamos começar do início. Pai, eu renuncio a mim mesma e as minhas vontades nesta noite para viver a Tua vontade sobre a minha vida. E eu quero amar o meu irmão como a mim mesmo. Me ensina, me ajuda e me dá sabedoria para realizar tudo aquilo que o Senhor já projetou para a minha vida. Amém? Ergam as suas mãos. Pai, como uma serva obediente, Paizinho, eu vou Te entregar este culto, Pai, nesta noite, porque eu quero, Pai, viver as Tuas vontades para a minha vida na plenitude. Não quero, Pai, ser nada mais ou menos. Não quero andar morna, Pai, por aí. Eu quero ser quente. Nos ensina a sermos quentes na Tua presença, a termos todos os dias, Pai, fome e sede de Ti. Fala ao coração dos meus irmãos durante estes dias, Pai, aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos Te entregar. Pai, guarda os meus irmãos do homem mau, da bala perdida. Guarda eles, Pai, de todo intento de Satanás. Nós já rejeitamos tudo aquilo que vem contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra a nossa vida e contra a nossa família. Nós vamos, Pai, mas nós voltamos, porque sabemos que aqui é o lugar onde nós estamos em unidade e que o Senhor abençoa o corpo de maneira especial, que bênçãos são liberadas sobre a nossa vida. Por isso nós dizemos que nós vamos, mas nós voltamos porque temos fome e sede de Ti. Está findado o culto, mas, Pai, mas continue com eles, falando mais poderosamente a cada um, aos corações de maneira poderosa. Pai, vem brilhar a Tua alva luz sobre as nossas vidas nesta noite. Nós vamos em paz e que o Senhor Jesus nos acompanhe, amém? Glória a Deus. Está findado o culto. Deus abençoe a todos. Meu coração igual ao Teu, meu mestre. Meu coração igual ao Teu coração.